industrial também nós temos um foco bem legal, que é a parte de recuperação de áreas contaminadas, estruturas bem degradadas aí de acordo com o meio ambiente das indústrias. E aí a gente vai falar sobre recuperação, reforço e proteção. Eu vou iniciar a apresentação com as técnicas de recuperação, mas vou dar uma pincelada também à parte de reforço e pintura, proteção, só para vocês entenderem que tudo isso é uma questão é um sistema, né? Você tem que ter as etapas concluídas aí para você ter o sistema por completo para aumentar a durabilidade do concreto. Bom, até aqui só queria que todo mundo desse que todo mundo está ouvindo, está acompanhando, só para eu saber se eu estou online ou não estou ainda, por favor. Se alguém puder falar um sim ou não, beleza, show. Obrigado. Tá tudo certo aí, Ela. Só tua câmera que não tá aparecendo para nós, hein? Mas tá tudo certo. Tá, eu tentei compartilhar a câmera aqui, mas ele volta com uma negativa. Tá com um sinalzinho bem fraco, mas tranquilo. O áudio agora veio. Mas teu áudio tá muito Bom, bom. bom, acho que eu estou aparecendo aí, talvez ele suma daqui a pouco a câmera, mas vamos lá. Então, falando em patologias, as patologias são o principal trabalho que a gente atua basicamente nas patologias, né? Que são os problemas atrelados à estrutura de concreto. Então, quais são as principais patologias que a gente encontra no dia a dia em obra, né? O lançamento em alturas muito elevadas, traço de concreto não é adequado, alta densidade de armadura. São diversas essas fases que acabam causando problema na estrutura de concreto, que é o que a gente encontra em obras novas e principalmente em obras antigas, né? Então, obra nova, existe um controle um pouco mais rigoroso, ou deveria existir um controle mais rigoroso, né? E nas obras antigas, pelo próprio desgaste ou pelo meio que a estrutura está inserida. Então, ao tempo, a estrutura ela vai perdendo a resistência e ela vai começando a passivar até chegar à armadura e gerar corrosão, né? E aí a gente tem diversas situações que podem ocorrer, diversos tipos de patologia podem ser encontrado, né? Principalmente a mais conhecida, né? Que ela está no nosso ambiente, né? Precisa basicamente de um ativador, que seria a água. Então, a gente fala que é mais problemática quando a estrutura é mais antiga, ela já começa a ser passivada e a água acaba sendo o start para a corrosão. Então, fora isso, a gente tem também a falha de cobrimento, né? A falta de cobrimento. Muitas das vezes a gente encontra obras antigas aí com pouco cobrimento abaixo da norma. Em situações que você está com a estrutura vítimas, né? Lá as litorâneas, você tem a questão dos cloretos também, que atacam a estrutura, que também pode ser tanto com as estruturas próximas do mar, como as estruturas inseridas também na água, no ambiente, né? E a carbonatação, que é o efeito aí que também ocorre depois para estartar a corrosão. Bom, essa primeira foto é uma corrosão de armadura que acontece numa junta de dilatação. Então, aquilo que eu falei para vocês, o gatilho da corrosão, na maioria dos casos, é a água, né? Então, começa o problema lá em cima, a junta começa a juntar muita sujeira, não tem uma manutenção, ou ocorre um descolamento, e essa junta vem a degradar, e essa água começa a percolar a estrutura de concreto. A estrutura já é antiga, um estacionamento que recebe muito CO2, a estrutura já está bem debilitada, bem passivada, e a água gera o gatilho da corrosão. Então, essa foto ilustra bastante a questão de corrosão, mesmo em ambientes internos, né? Você está vendo aí de um edifício residencial na área de estacionamento.
Então, a gente acha que a corrosão vai acontecer na área que está exposta, mas muitas das vezes ela acontece também nas áreas internas dos condomínios. Outro exemplo é corrosão de armadura, né? Então, é a mesma coisa. Você tem ali um ambiente com bastante CO2, uma concentração. Você tem ali algumas áreas de serviço lavando, limpando com aquele limpa-pedra, que aquilo lá acaba chegando na estrutura, diminuindo, né, o pH do concreto, e aí começa a atacar a armadura, e aí começa a gerar os problemas. Desplacamento, então, a gente sabe que à medida que a armadura ela começa a entrar em processo de corrosão, ela pode se expandir aí até 7 vezes, e aí ela expandindo, ela vai gerar o desplacamento concreto. Então, muitas das vezes também acontece esse desplacamento, e aí que vai observar o problema da estrutura, e ele já está lá basicamente generalizado. Então, é muito comum também em lajes. Neste caso aí é o baixo cobrimento, a foto não está muito clara, mas tinha um cobrimento de armadura. Só para exemplificar, não sei se todos sabem, o cobrimento ele é uma parte do concreto que fica depois da armadura aí, principal e serve para proteger basicamente a estrutura a armadura, né? Ela serve de proteção para a armadura e também outros fatores aí na estrutura de concreto. Então, esse cobrimento de norma, ele vai variar de acordo com o ambiente que a estrutura está. Se é um ambiente residencial, você tem um nível de cobrimento. Se você está numa situação de uma exposição, de uma agressividade muito maior, esse cobrimento ele tende a aumentar, esse cobrimento de concreto. Bom, em ambientes industriais, como eu disse, não é muito diferente. Então, você está com um microclima de agressividade muito maior. Então, essa corrosão ela tende a aumentar bastante nos ambientes industriais. E aí ela também ocorre por desplacamento. Então, assim que starta a corrosão, você começa a identificar algumas fissuras nas estruturas de concreto. São fissuras características e se elas não são tratadas, ao longo do tempo vai explodindo até ocorrer o desplacamento, né? Então, o desplacamento acaba mostrando para o usuário que aquela estrutura já está com problema, já está com corrosão. E nos ambientes industriais tende a ser muito pior, né? Você tem um elemento que é a agressividade, o meio que a estrutura está inserida, que aumenta exponencialmente aí o risco dessa estrutura exposta naquele ambiente. Aí você tem casos mais críticos, né? Esse caso já é uma condição portuária, ali você já tem uma falta de cuidado com a estaca, um impacto de embarcações e também um esmagamento. Então você tem uma junção de vários fatores aí que acaba sendo isso da corrosão. No caso de ambientes marítimos, você tem mais condição de cloreto, então o cloreto ele é um tipo de ataque um pouco mais complicado, porque ele entra e é muito difícil de ser removido, e aí ao longo do tempo você vai tendo um dano maior à estrutura. Aqui é um caso de ataque químico, a estrutura ela começa até a lixiviar nesse caso, então você tem um ataque químico severo em bases de equipamentos, em ambiente industrial, e o ataque também ele acaba degradando essa cobrimento do concreto na armadura, quando você tem um estresse da corrosão também. Essa foto não dá para enxergar talvez muito bem, mas ela tem diversas fissuras, e no caso aqui é uma sobrecarga, né? Legal, para mostrar aqui, ó. Vocês estão vendo as fissurinhas aqui ao longo de toda, né? E essas fissuras, elas por uma carga, né? E aí,
você tem essa fissura, você tem duas opções, né? Ela está mostrando para você que ela fissurou, Tá um pouquinho travado, Helder, mas tá. dá para entender o contexto. Bom, Agora tá mais... melhorou agora. eu vou falar, eu vou Agora ele caiu de vez aí. Vamos aguardar então ele voltar. Mas é isso aí, turma. Se ficar ruim o áudio aí, peçam para ele retornar. Se vocês não entenderam, ele fala de novo, não tem problema nenhum. Vamos aguardar ele voltar então. Oi, Helder, estamos de volta? Oi, voltei. Tá. Acho que eu caí da sessão aí. Pode ir seguindo aí. Então, eu vou te botar Legal. no apresentador de novo aí, para tu poder passar. Tá, legal. Pode continuar. Então, essas fissuras ocasionadas aí pelo carregamento excessivo, ela tem dois caminhos, né? Primeiro, ela mostrou para você que essa estrutura ela sofreu esse carregamento, então precisa ser reforçada, né? Talvez por uma falta, uma deficiência de armadura, né? E se você deixar essa estrutura, além disso, ela vai começar a penetrar os agentes agressores nessa estrutura, gerar uma corrosão, e aí você tem um problema generalizado, podendo até vir a colapso a estrutura, podendo gerar grandes problemas, né? Então é uma questão bem complicada, a questão de carregamento. Bom, e a gente tem uma tratativa, segundo a literatura, de classificação de reparos, né? Então, o reparo ele é conhecido como reparo raso, reparo semiprofundo e reparos profundos. É o que a gente vai tratar nessa primeira etapa aqui. Os reparos rasos são de até 3 centímetros de profundidade na estrutura de concreto. O semiprofundo ele vai de 3 a 6 centímetros. E os reparos profundos são maiores que 6 centímetros, tá? Basicamente, quando você tem um reparo raso, a tratativa, na maioria dos casos, é via argamassas tixotrópicas, né? Esse tixotrópica de argamassa, ela consegue segurar o próprio peso quando ela é aplicada na estrutura, então por isso que ela tem esse nome tixotrópica. Ela é aplicada, na maioria dos casos, manualmente, tá? Na estrutura, até você encher as armaduras, eu vou mostrar o procedimento para vocês. E o semiprofundo podem ser utilizados tanto argamassas, como também, na maioria dos casos, o uso de grout. Esse grout ele deve ser usado formas, né, que são produtos, uma argamassa fluida, basicamente, que é vertida na forma, né, através de um elemento chamado cachimbo. Aqui vocês vão ver bastante uma coisa bem, não é muito comum na engenharia, né? Então são detalhes bem específicos aí para a parte de reparos que eu acho que vai agregar para vocês. E para os reparos profundos, como você tem espessuras maiores, normalmente é utilizado microconcretos, onde você consegue preencher aí espessuras maiores dentro da estrutura de concreto. Então tem um esqueminha aqui, a parte escrita não dá para ver direito, porque ficou bem pequeno, mas eu acho que o contexto das imagens dá para vocês entenderem, tá? Então, falando desse
aqui você tem primeiro que fazer uma inspeção, né, um exame de percussão. Normalmente nós fazemos para identificar a área do reparo. Não sei se vocês estão enxergando aí, para você verificar os pontos de concavo, né, onde a estrutura pode estar com desplacamento. Após identificado esse processo, você entra com uma pré-demolição para remover aquelas partes ocas, né, da estrutura. Se a estrutura perdeu uma seção, se a armadura perdeu a seção, você faz um complemento, né, de armadura. Então, esse procedimento, pessoal, é um procedimento que normalmente é feito por um projetista. Ele vai fazer um projeto, né, para fazer essa intervenção. Isso aqui é parte de um processo feito por um projetista que desenvolveu esse projeto de recuperação. Não é para sair fazendo de qualquer maneira, tá? Então, Helder, desculpa intervir aí, mas como é que seria essa questão, essa verificação de perda de seção, se tem, como é que seria essa etapa aí, como é que seria o projeto, essa recomposição da seção, seria uma armadura a mais, como é que podia comentar um pouquinho? posso sim. Na verdade, eu até adiantei um pouco o processo, mas não falei um pouco da parte de projeto, né? Primeiro assim, quando você tem uma condição de reparo, você vai fazer uma avaliação primeiro, é feita uma avaliação visual, né? Vai identificar, olha, eu estou com um problema, estou com uma patologia. E aí, normalmente, a construtora ou a própria empresa, vamos supor que você está em um condomínio, tá? Você está identificando isso dentro de um condomínio. Tem um pilar que está com problema. Esse condomínio normalmente aciona, né, uma construtora ou uma empresa de engenharia que vai fazer essa análise. Essa análise ela é feita, identificada através de um laudo, né? Então tem um laudo que vai avaliar que essa estrutura realmente está com algum tipo de problema. E nesse laudo ele pode identificar, ele pode sugerir várias etapas, um escaneamento, uma extração de corpo de prova, um ensaio de carbonatação. Existem diversas etapas, de acordo com a avaliação do engenheiro, para que você chegue nesse processo aqui, que eu já estou um pouco mais avançado, já é a parte prática do negócio, né? Então, antes de tudo isso, você tem a parte de análise, né? A parte de laudo, que você atesta a patologia e identifica o problema da estrutura. E aí, identificado o problema, você vai fazer esse passo a passo que eu estou te dizendo. O complemento de armadura, ele é uma análise visual, ou através de instrumentos, normalmente é feito com um paquímetro, né? Se você tem a ideia da armadura principal, a armadura original, é feita uma aferição com um paquímetro para verificar a perda de seção, né? A perda da área do aço. A partir do momento que você tem uma perda superior a 10%, você tem que promover a substituição dessa armadura. Então, ela é feita através de uma ancoragem na própria estrutura, para que você possa, e através de transpassos, né, para que você possa trazer uma armadura nova, já que você perdeu capacidade de carga naquela armadura. Então, e a ancoragem dos estribos, na maioria das vezes, quando é a parte de estribo, para fazer essa fixação, ou esse grampo dessa nova armadura, é feita através de um chumbador químico, que é o que eu ilustro aí na figura 3. É um chumbador químico base epóxi, você faz uma perfuração na estrutura existente e faz a ancoragem de uma armadura complementar através do uso de adesivo, tá? Não sei se foi essa a pergunta. É isso aí. O dano para esse reparo é a corrosão, né? Não sei se eu peguei, se chegou a comentar que esse dano, ou não seria corrosão? Seria, né? Sim, 90% dos casos, quando você tem problema de armadura, perda de seção é por corrosão, né?
além da corrosão, você tem o problema também de cloretos, aí quando você fala em ambientes em área litorânea, mas 90% dos casos acabam com corrosão, e aí você tem perda de seção. A diferença do cloreto para a questão de corrosão por carbonatação é que o cloreto tem a diminuição da, da estrutura do aço, que ele vai gerar corrosão por pico dos casos. É que você tem uma erupção abrupta da seção. E a carbonatação, você já tem o aço expandindo aí em volume, que vai expandir e vai expulsar a estrutura. Aí você tem, depois que você faz a composição, você tem a derivação, né, daquela uma forma métrica quadrada, a simetria da estrutura, e a questão da área, e você parte para a limpeza. Você vai para a limpeza de área e também da armadura. Faz a limpeza da armadura, já que tem a corrosão, você tem que fazer a limpeza para remover a cara ali da estrutura. Não sei se eu caio, todo mundo caiu, caiu. É que tua internet ficou meio lenta para nós aí, tá? Trancou bastante teu áudio agora. Tá ouvindo, Helder? Tá por aí ainda? Estou ouvindo. Tá. Reconectando aqui para mim. Tá. Não apareceu para ti, né? Voltou? Tá, vamos lá. Bom, feito a limpeza da armadura do concreto, né? Você faz uma pintura de pressão. Hoje a gente tem 21% de fazer essa proteção. Então você já pintou a estrutura essa armadura com barreira novas, novas, né? E aí na próxima etapa, Tá. dos slides aqui. O site está indo, mas cortou bastante essa última etapa da tua explanação. Vamos tentar de novo, se for possível. Ele agora voltou, acho. Bom, depois de feita a proteção da armadura, você faz a mistura pesada da argamassa estrutural e preenche aquela estrutura manualmente até você mexer totalmente a reparo. Feita a aplicação, aí você entra com o processo de cura. Importante o processo de cura por conta de todos os participantes precisam receber um processo de cura para garantir esse processo de perda de água por evaporação aí, né? Essa cura pode ser tanto úmida, você vai ter que ficar molhando ali durante 3 dias no mínimo, ou um processo de cura química também, que você usa alguns motivos que podem ser aspergidos na estrutura, ou pintado na estrutura depois de nessa argamassa, para proteger essa estrutura de concreto. Helder, antes de passar, desculpa interromper de novo aí, mas lá ainda no reparo raso, a parte 6, onde tu mencionas, eu vou voltar aqui, volta mais um, por favor, ali na parte 6, onde diz pintura. Isso, a parte 6 é uma pintura ali com pasta no cimento, pasta de cimento na parte de concreto e na armadura. Qual é que é qual é que é o material a ser aplicado, indicado por vocês? Bom, na parte de concreto, nós utilizamos um adesivo acrílico
com base de cimento. Então, ele é 3 partes de cimento, uma de água, uma de adesivo, é um adesivo acrílico, você aplica em toda a concreta. E nós temos um produto já pronto, que aplica-se somente na área da armadura, que também é vamos dizer assim, uma pintura científica, diferente da pasta. Ele tem ativos que protegem a armadura, que protege a armadura de entrada de novos agentes aí, na estrutura, que pode passivar essa armadura, né? Então, são 2 produtos, um principalmente para essa área de armadura e outro para a área do concreto, que você vai deixar fresco para vir com a argamassa. Então, é fresco no fresco, que a gente diz, né? A argamassa, você acabou de misturar, você aplica direto nessa nata, ainda em estado fresco, para garantir fonte de aderência nessa área localizada. Então a armadura é coberta com material cimentício também, à base de zinco? Ou não é? Não consigo. Não, ele tem um objetivo na composição que promove a proteção da bola, tá? Não é base de zinco, porque não conseguiria fazer a proteção em pó, né? Então, como um produto ele é um pó que você mistura com água, ele tem um outro aditivo na composição que vai proteger essa armadura, passivando ela. E a aplicação é com pincel mesmo. Com pincel, Pincel, tanto da trincha. nata, isso, pode ser trincha, pincel, tanto da nata como ele é aplicado com pincel. Não, bacana. Então, tá. Entendido. Legal. Bom, aqui tudo que eu falei está resumido nesse roteiro. Se você quiser, essa apresentação pode ser disponibilizada para a turma, tá? Ele tem um roteiro detalhado aí de todo o procedimento que eu falei agora. Ele está mais técnico, bem mais detalhado de como você deve fazer, etapa, ajuda bastante no dia a dia. Então, aqui tem todo o preparo, a limpeza, o tratamento do extrato. Você tem a pintura de proteção aí, que vai ser na armadura, os tempos de intervalo, né, de secagem, você tem a ponte de aderência e a argamassa no final aqui, a gente sugere a tipo de reparo e o processo de cura, tá bem detalhadinho, um roteiro detalhado do procedimento para vocês aí. Isso o pessoal encontra também no site da Quartzolite, né? Esse passo a passo. Não encontra esse passo a passo, ele está no manual de especificações. A gente está subindo esse manual para o site, ainda a gente não colocou no site, a gente está subindo ele para disponibilizar para projeto. Então, no site não tem ainda, ele ficou um pouco pesado também. Se você quiser, eu posso te encaminhar esse manual. Ele foi desenvolvido pela Carmona Engenharia junto com a Sangoban. E ele tem todos os procedimentos de reparo no passo a passo. Ele é bem legal. Posso disponibilizar para você para compartilhar com todos. Ele é uma extração. Ele é uma extração do manual que nós temos. Eu gostaria. Se for possível, eu gostaria de receber, eu disponibilizo para a turma. Bom, falando em reparo profundo, semiprofundo, o processo é o mesmo, né? O processo inicial, pré-demolição, instalação de tribos complementares ou armadura. Ele vai mudar a segunda etapa, que é a utilização do produto. Então, em vez de você utilizar argamassa, você vai fazer essa faca, ela tem que ser uma forma de tanque, ela tem que ser totalmente vedada em volta. Nossa característica que é da, e ela tem esse dispositivo aqui, que ela sai da estrutura, denominado cachimbo, né, que nós chamamos de cachimbo. Que aí você vai verter o produto aqui. Então, o primeiro processo é
faz a limpeza, depois que matou a armadura, alguns projetos você vai que eles encher de água essa. Alguns projetos você vai ver vivo aqui dentro, então normalmente a tem para fazer essa ponte de aderência, ou adesivo de lenta, propriamente a água mesmo estruturando ela. E aí você tem a mistura do tubo, mistura de metal, você mete esse caldo aqui dentro, a preencher todo o vazio, né? Ele é um produto fluido, ao dentro, vai entrar nas armaduras, vai preencher, após 24 horas você faz a remoção desse cachimbo, né? Ele, como ele fica em forma de um consolo ali, é perigoso, né? A gente não sabe do processo de pegar alguma textura, às vezes não mantém tanto, a gente recomenda a parte que fica interna aí do cachimbo. E o processo é feito para, né? Então, grau você tem até 100 centímetros para a gente utiliza risco, tipo de brilho. Aí, de final aqui. Tá tendo problema? Só. Cortou bastante essa parte final, hein? Então é feito o charuto, depois é colocado um grout específico para isso, né? É um grout fluido aí, com qual resistência? A resistência tem alguma especificação de resistência? Tem que ser maior ou maior ou menor que a estrutura? Tem alguma especificação? O projeto ele vai dizer qual é a professora. Então, não há um produto para todas as aplicações. Tá? É importante ter um laudo do projeto vazado para que você possa colocar um produto adequado. Mas então geralmente existem diversas tipologias de grout, diversas resistências. Né? Não existe uma só tipologia de grout, né? Eu vou mostrar no parte da apresentação. Acho que agora foi de novo aí o Helder. Tá bem ruim o sinal dele. Turma, vocês estão conseguindo acompanhar? Estão tendo alguma dificuldade? Além do áudio um pouco trancando? Estão conseguindo pegar a ideia dele? Tá ruim, né? Tá trancando bastante, né? Vamos aguardar o retorno, ver se agora melhora. Mas depois eu não tenho contato de vocês. Pena que o áudio tá ruim, né? Eu não tenho contato de todos os participantes, turma, mas eu não sei se vocês querem mandar no privado para mim o e-mail de cada um, e aí eu reúno isso e mando para vocês esse material, se vocês quiserem, obviamente. Tá? Envio no privado aí o e-mail que eu envio o material para vocês depois. O Alder tá entrando agora. Tá? Só me enviam os e-mails de vocês. Isso, e aí eu já envio para vocês aí na sequência. Até o final de semana eu envio.
Elder, tá por aí? Não? Não, acho que não concluiu aí a subida dele, não. Tá entrando de novo ele, vamos aguardar mais um pouquinho. O brother tá com uma dificuldade bem grande aí em entrar, tá? Sofrendo aí pra subir.
boa pergunta, Renato. Eu não sei, até vou me informar isso agora sobre esse código aí. Eu vou dar uma olhadinha agora enquanto o Helder tá entrando ainda. Eu vou ver se eu consigo. Estou em contato com o Helder aí, turma. Deve tá tentando de novo lá. Vamos guardar mais uns minutinhos aí, por gentileza. Enquanto isso, vou olhando essa questão aí do certificado de vocês.